agora. O Corinthians também viu uma semana agitada, né? Um pouquinho fora dele, né? Que foi o nosso Jô, né? O Jô, um jogador veterano, ídolo do Corinthians, né? Foi flagrado no pagode, cara. Foi flagrado no pagode enquanto o Corinthians perdia para o Cuiabá, né? No meio da semana. E por causa desse flagra, o Jô depois faltou um treino também. Não sei se faltou, assim, ainda como consequência da noitada. Ou se ele realmente já não estava mais afim, ou se né? já sabia que já o caldo tinha entornado ali e falou, O fato é que ele e a diretoria se reuniram e decidiram rescindir o contrato do jogo com o Corinthians, né? Eu queria saber, assim, antes da gente falar do Corinthians no fim de semana, né, que venceu, permaneceu ali na vice-liderança do campeonato, atrás do Palmeiras. Mas antes da gente falar um pouquinho desse jogo, falar sobre o que você achou de todo esse lance aí. O Jô até se pronunciou depois, falou que não matou ninguém, ele tá lesionado, estava fazendo tratamento de lesão, então, na visão dele, né, não teve nenhum mal no que ele fez ir pro pagode num dia que o Corinthians estava jogando. E pelo fato do Corinthians estar perdendo também, eu acho que deu uma piorada ali, né, na visão, na ótica, né, de tudo que aconteceu com o Jô essa semana. Eu queria saber se você realmente acha que o Jô tá errado, se o Corinthians... Inclusive o Jô falou que partiu dele a ideia de rescindir o contrato, porque ele já não estava mais afim. Eu acho que o clima já não estava, né, o Jô é reincidente, teve problemas ali também. Então eu queria saber o que você achou de toda essa situação, se o Jô tá errado, se o Jô tá certo, se houve um exagero. O que você achou dessa situação toda, Rafa? Cara, eu confesso que eu achei um fim de ciclo melancólico, assim, porque o Jô é um cara que tem uma identificação muito grande com o Corinthians, com a torcida do Corinthians, que tem uma história muito grande no clube, campeão, né, de Campeonato Brasileiro, conquistou 2, se eu não me engano. Acho que não combina com o que o Jô representa, o que os dois ali representam um pro outro, né? Eu achei que assim, meio que um sentimento de decepção, sabe? Porque é aquela coisa, errado ele não tá. Só que ele tinha que saber o que seria cobrado dele. E, tipo assim, não dá pro Jô dizer que ele não fazia ideia de que isso poderia acontecer. A gente tá em 2022, sabe? Todas as pessoas têm um celular que tem uma câmera. Ele tava num bar ali, o jogo tá rolando, sabe? Não dá pra ele falar, ai meu Deus, fui vítima de uma armação, sabe? De uma coisa, tipo assim. Ele poderia ter ido ali, poderia estar lá, beleza, né? O pessoal já ia cair matando em cima dele. Só que aí eu acho que o fato se ele quisesse realmente, se ele fizesse fazer alguma questão de permanecer no time, de manter a imagem dele, ele seria o primeiro a chegar no treino no dia seguinte. Tipo assim, beleza, eu saí ontem, mas hoje já tô aqui, tô tratando a minha lesão, saí ontem, mas tô com a minha responsa aqui, sabe, em dia. Por mais que eu tenha saído ontem, mas não foi o caso, né? Ele faltou no treino e tal. Então eu acho que assim, um término melancólico ali, dolorido pros dois lados, mas e veio num momento complicado pro Corinthians, né? Que perdeu de um jeito meio estranho assim pro Cuiabá, não conseguiu jogar bem. Então acho que somou tudo isso e aí acabou a jornada do jogo. É isso, no Corinthians. Eu só vou ler aqui um pouquinho do que o Jô falou. Ele deu uma entrevista para a Rádio 365 no fim de semana, falando justamente sobre esse caso. E ele falou assim, se tivesse ganho, será que seria massacrado? Fico triste porque não é só comigo que acontece isso. O mundo tem muitos juízes. Parece que só aquela pessoa fez coisa de errado. Ninguém nunca foi no pagode. Após cumprir meu trabalho, fazer o tratamento da lesão, eu tenho que fazer aquilo que a internet fala, que alguém quer. Sou Corinthians, sempre me dediquei ao máximo, mas tenho a minha vida pessoal. Não deixei de fazer meu trabalho, não menosprezei a instituição Corinthians. Fiquei triste sim, no futebol nem tudo da maneira que queremos. Às vezes saímos do clube com títulos, outras da maneira que foi. Eu decidi também, fui homem, fui franco, conversei com o Duílio, né, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e a situação foi decidida. Sigo minha vida tranquilo, torço muito pelo Corinthians e tenho uma gratidão imensa. Infelizmente, hoje no mundo existem alguns juízes que colocam coisas no caminho. Mas a gente passa por esse obstáculo e a vida segue. Bom, eu concordo com você. Eu acho que o Jô realmente não matou ninguém, não cometeu nenhum crime. Ele estava fazendo um tratamento de lesão, não estava relacionado para a partida, então beleza. Assim, mas quando você analisa o contexto, quando você analisa que o Jô já é um cara meio reincidente, assim, já teve problemas de indisciplina num passado recente,
pega mal demais, né? Pega mal demais e, cara, sabendo como o mundo do futebol é aquele velho, pô, o time nessa situação e o cara jantando, né? Tipo aquele meme, né? Então o jogo caiu um pouco nessa, né? Então eu acho que caiu, tipo, um pouco, tipo, é aquele aluno que já foi pra diretoria algumas vezes, já é meio visto pelos professores de uma forma meio, cara, esse é encrenqueiro. Então o Jô já recebeu ali, já foi meio que... recebeu a pecha, né, de um cara problemático. Então eu acho que ele caiu nessa situação, assim, apesar de achar que realmente existe muito politicamente correto, né, e tal, no futebol, ele foi pego no pagode e eu acho que ele foi até honesto, né, em relação com tudo que aconteceu, tipo, em partir dele a iniciativa, segundo ele, né, segundo ele fala, partir dele a iniciativa de rescindir o contrato. Então, para não piorar, né, para não tirar o foco do futebol do Corinthians, que vinha sofrendo também com muitas críticas ali, o trabalho do Vitor Pereira e tal, então é menos um problema, né? Tipo, o Jô tem encerrado a história dele, beleza, aconteceu, o contrato tá rescindido, não faz mais parte desse grupo. Então eu entendo meio que os dois lados, tanto do Jô quanto da torcida ter ficado puta, da diretoria, o elenco tentando ali, tipo, atrás de um título de campeonato brasileiro, né? Tá competindo e não precisa dessa distração, eu acho. Eu acho que também vai muito do que o Jô tava entregando também, né? Porque assim, ele tava machucado já alguns jogos e tal, mas eu duvido que se, por exemplo, no último jogo o Jô tivesse feito 3 gols, se estariam tipo, pô, o Jô que não sei o quê, mas como ele já também não tava naquele momento, tipo assim, ele entrega dentro de campo, todo mundo sabe o que o Jô é capaz de fazer, mas como a performance dele também não estava sendo aquela coisa de, nossa, nós precisamos do Jô aqui no time, não era aquela, não era fundamental, né? Não era um jogador que era uma peça-chave ali pro time do Corinthians, então acho que também tudo isso pesou e acabou sendo desse jeito. É isso aí. Bom, como eu escrevi ali, o Jô no pagode, Corinthians nas cabeças, né? O Corinthians se recuperou da derrota para o Cuiabá, fez até um dos melhores jogos do time no Campeonato Brasileiro. Venceu o Juventude por 2-0 com gols aí da garotada, o Adson e o Mantuan. Garantiram a vitória para o Corinthians aí, que é o vice-líder. E mostrando, né, que talvez o jogo realmente seja passado e tal. E seguir em frente aí com esse time que, assim, apesar de não está fazendo uma campanha brilhante, um futebol brilhante, né, apresentado ainda, tem peças aí para mexer, tem peças para usar e continuar brigando talvez aí pelo título, o Corinthians está disputando Libertadores também e tal, né, então seguir em frente após esse capítulo, o jogo tem encerrado. Eu acho que não tinha resultado melhor para o Corinthians do que essa vitória, veio num momento assim fundamental, do jeito que foi, né, com o gol dos meninos e tal, depois dessa semana turbulento, de um jogo tão abaixo como foi contra o Cuiabá, um dos piores do Corinthians no ano, eu acho. Mas foi um resultado que o Corinthians precisava, assim. O time ainda pode jogar muito mais que isso, mas acho que foi uma vitória importante para para botar uns panos quentes, falar, peraí, vamos, né, tocar aqui o que a gente está fazendo, vamos ver o que a gente tem pela frente. E vamos encerrar os ciclos, né? A gente tá falando nesse programa sobre a necessidade, né, de encerrar ciclos. De você saber a hora de acabar determinadas coisas e acho que a do jogo Corinthians foi mais uma delas. Com certeza. Bom, se o Corinthians está